Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, estamos começando mais um programa Comunhão em Vida. No programa de hoje vamos dar sequência ao programa que falamos das formas da oração na tradição cristã. Está começando agora o programa Comunhão em Vida. Estamos de volta com o programa Comunhão em Vida. Quero aproveitar a oportunidade para pedir você licença para entrarmos na sua casa mais uma vez e compartilhar com você mais este momento, de meditação da Palavra de Deus. E para fazer isso, estamos aqui hoje novamente com o Padre Renato, Padre Renato? Isso aí, Márcio. Mais uma semana, mais um programa. Que beleza poder aprofundar, mais um programa, a riqueza que a Palavra de Deus traz para nós, Dom Gregório? Muito bom estar aqui com vocês dois. Bom, e Dom Gregório, estamos aqui mais uma vez falando mais sobre a oração na tradição cristã. O senhor que é um beneditino, que é um monge, tem muito para nos ensinar. E para aprender também, Márcio, Então é uma alegria muito grande estar aqui com você, Padre Renato, com você, meu irmão, minha irmã. Fizemos já um programa sobre a oração, já falamos sobre os orantes, agora estamos mais profundamente falando sobre a oração. E é uma graça muito grande poder meditar juntamente com vocês a Palavra de Deus, pegando como foco esse coração que deseja falar com o Senhor, deseja falar com o Altíssimo, deseja falar com Deus. Então é essa graça que nós estamos vivendo e queremos que você aproveite conosco ao máximo esse momento, porque falar com Deus é fundamental, é essencial da nossa vida, porque vimos dele e para ele nós estamos caminhando a cada instante. Então, essa caminhada que vamos fazer durante os nossos programas. Agora, na nossa igreja nós temos várias ordens, e cada uma tem uma especificidade própria. Primeiro, eu gostaria que o senhor explicasse por que disso, por que a gente tem tantas ordens, Você tem o padre diocesano, mas tem o padre que é religioso, que é o monge. Qual é a diferença, E depois a gente falar um pouco mais dessas ordens religiosas que se dedicam especificamente à oração. Perfeito, é bem interessante, Então, veja só, a igreja ela é extremamente rica, Primeiro porque por causa do tempo que ela tem, São 2000 anos de igreja. E depois, por outro lado, ela foi desenvolvendo conforme aquilo que é próprio da sociedade, pela ação do Espírito Santo, organizações dentro da própria igreja para atingir situações específicas. Como existe na sociedade, Nós temos o Estado, mas nós temos ministérios diferentes, nós temos setores distintos que respondem por toda a sociedade. Então, por exemplo, nós temos o normal na vida da igreja seria, digamos, enquanto organização, é que se tem a presidência de um bispo, dos padres diocesanos, que nós chamamos de diocesanos. Mas outras corporações foram surgindo da igreja, que são as corporações religiosas. Então, num determinado momento da igreja, por uma necessidade, essas corporações foram nascendo, A gente diz pela força do Espírito Santo que foi suscitando esses dons na igreja. Então, a igreja estava muito técnica, digamos assim, apenas preocupada com o desenvolvimento material, muitas vezes, ou então muito organizada apenas em uma determinada localização. Então, surgiram, digamos, homens que resolveram se dedicar mais a uma vida de oração, que são os monges, Depois, existiu uma situação de pobreza muito grande na sociedade. Então, foram surgindo as ordens mendicantes para trabalhar principalmente com os mais pobres. Depois, nas grandes pestes, doenças que foram surgindo ao longo dos tempos. Então, surgiram ali congregações que vão trabalhar principalmente nos hospitais ou acolhendo pessoas. Ou seja, a igreja sempre viu a oportunidade de lançar seu coração cristão através das instituições que foram naturalmente sendo fundadas dentro dela. Então, surgiram assim as ordens religiosas. Dom Gregório, isso é bacana o senhor está falando, porque isso se concretiza na prática
prática aquilo que São Paulo fala dos carismas, né? Os carismas são diversos, mas o Espírito é o mesmo, né? Dentro das situações históricas, dentro das necessidades, você falou de saúde, você falou de pobreza, né? Que beleza, como que o Espírito vai suscitando isso ao longo da história, né? Exatamente. Agora, todas essas congregações religiosas que foram surgindo, né, juntamente com os diocesanos, tudo isso daí é única e exclusivamente para servir a Deus, servindo aos irmãos. Né? Nos mais diferentes carismas, mais específicas situações, mas única e exclusivamente associações para servir ao Senhor, enquanto a gente colabora para a implantação desse reino de amor, de justiça e de paz que queremos para todas as sociedades. Interessante, Dom Gregório, que o Espírito Santo é tão criativo, né? É Deus, né? Que ele pensa nessas situações de necessidades sociais, mas pensa também na necessidade da oração, né? Ordens específicas com o carisma da oração, né? Na vida monacal, né? Exatamente. Na vida contemplativa. E mesmo, digamos, mesmo na vida pastoral dos diocesanos, que a gente chama, né, alguns chamam padres seculares, eu não gosto dessa palavra, eu gosto de padre diocesano, ou seja, alguém que está ligado especificamente a uma igreja, uma diocese, né? Então, os mesmos padres diocesanos, dentro dos padres diocesanos foram surgindo pastorais, para que nenhuma parte da sociedade deixasse de ser atingida. Então, você tem pastoral da família, pastoral da criança, pastoral da juventude, você tem pastoral da AIDS, quer dizer, coisas ligadas diretamente a uma doença que surgiu, você tem pastoral para as pessoas tuberculosas, que essa surgiu no século XIX, depois acabou desaparecendo, porque a tuberculose foi basicamente erradicada, embora por causa da AIDS ela voltou bastante, né, por causa da pobreza, mas existe isso, pastoral da família, pastoral da saúde. Então, essas diversas pastorais significa dizer o coração do bom pastor, que é Jesus Cristo, que olha as suas ovelhas através do nosso trabalho. Isso é muito bonito, né? Então, a igreja tenta responder às necessidades em todos os âmbitos da sociedade, mesmo alguns, né, com pastoral universitária, pastoral da educação e tantas outras, simplesmente para que não falte a palavra de Deus, não falte a presença cristã nos mais diferentes âmbitos da sociedade. Você está falando, bom, a gente falou de várias pastorais, quer dizer, que vão trabalhar na sociedade, mas surgiram ordens religiosas que vão se dedicar exclusivamente à oração, não é? Aí eu lhe pergunto assim, porque todas as ordens, os padres diocesanos, de uma forma geral, também todos têm os seus momentos de oração ao longo do dia, né? Mas essas ordens tem algumas que são assim exclusivamente de orantes mesmo, contemplativas, né? Contemplativas, né? Isso. Existe uma diferença entre ordens monásticas, que é o caso da ordem a qual eu pertenço, eu sou monge beneditino, e as ordens contemplativas, né? Eu não vou entrar em grandes detalhes, porque eu acho que isso aí a gente, né, seria um tema para muita discussão, mas as ordens monásticas são aquelas ordens que, tendo um foco contemplativo, uma profunda vida de oração, tem também no trabalho realizado a sua realização, né? Essas duas coisas, né? Seria o ora et labora do São Bento. Exatamente, oração e trabalho, ora et labora. As ordens contemplativas, como são as carmelitas, elas se dedicam muito mais, né, na oração, não apenas pelo seu convento, naturalmente, mas uma oração universal. Porque o que acontece? A gente olhando na Escritura, a gente tem esse exemplo, né? Moisés é um homem que rezava por todos, não é? Jesus Cristo era aquele que orava por todos, não é? A gente vê, por exemplo, o exemplo de Maria naquele episódio de Marta e Maria que estão aos pés de Jesus, né? Da família lá de Betânia, né? Que era Lázaro e suas irmãs, Maria e Marta. Jesus disse que Maria escolheu a melhor parte, que foi ficar ouvindo o Senhor, né? Tomando da palavra de Jesus, né? Aqueles ouvidos que estão atentos à palavra de Deus. Então, essas ordens contemplativas, elas não desejam outra coisa senão rezar por aqueles que não rezam, né? Interessante. A carmelita, né, por exemplo, ela é fundamentalmente um suplemento de alma. Ela deseja ser um suplemento de alma. Ela deseja rezar pelos que não rezam. Elas rezam pelas necessidades do mundo e por aqueles que não querem rezar, por aqueles que esqueceram de rezar, por aqueles que estão tão atribulados assim. Ela quer chegar ao coração, quer rezar, por exemplo, por aqueles que estão lá na Síria sofrendo, por aqueles que estão na África passando fome, por aqueles que não são cristãos, por aqueles que negam a Deus. Então, desejam, né, ser essas mãos que se elevam para Deus para rezar por todos. Isso é belíssimo na história da igreja, né?
Talvez você que está em casa, está nos assistindo, vale a pena, o Dom Gregório está citando aqui, talvez perto de onde você mora tem um Carmelo, né? Tem um mosteiro que você pode visitar. O Carmelo, as carmelitas, as irmãs ficam lá dentro mesmo da clausura, ficam aquelas grades ali dentro da igreja e ali os momentos de oração específicos dela com essas necessidades universais. Visite um Carmelo na sua cidade ou aqui na Diocese de Petrópolis, onde nós estamos situados. Temos um Carmelo em Teresópolis, temos um Carmelo em Petrópolis. E as irmãs precisam de ajuda, né, de doações, né, de mantimentos, porque elas estão lá a nosso serviço. Elas estão fazendo aquilo que o Papa João Paulo II dizia que era o nosso primeiro e mais importante serviço à igreja, que é a nossa oração. Exatamente. E Jesus Cristo mostra isso perfeitamente, né? Os apóstolos também. A gente percebe que o tempo todo Jesus está, sua palavra e os seus gestos direcionados ao Pai. A vida de Jesus é uma oração constante. Nós não conseguimos fazer isso, porque a gente fica disperso, né? Mas Jesus, o tempo todo, ele fala do Pai, todo o seu ensinamento é para que nós ingressemos nesse universo divino, para que a gente não se perca no universo humano, não é apenas, né? Então, em nós, as duas coisas estão profundamente coligadas. Algumas pessoas vão dizer, a vida carmelita, a pessoa fica lá parada. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a vida monástica e a vida contemplativa é uma vida extremamente ativa, de muito trabalho, porque elas têm que sustentar, não é? Então, tem a casa, você tem um trabalho, etc. E também é uma vida de profunda meditação para que você possa dar ao irmão uma boa palavra. Pergunte às irmãs carmelitas, com exceção daqueles momentos que elas estão lá rezando ali no coro, não é? Quantas pessoas procuram pedindo oração, quantas ligações nós recebemos, né? Os mosteiros são profundamente visitados, porque as pessoas vão lá pedir, olhe, ore pelo meu filho que está envolvido com drogas, olhe pelo meu marido que está doente, olhe por mim que eu estou com uma necessidade física, né? Ou então algum problema espiritual. Então, os contemplativos têm essa obrigação de rezar por aqueles que aparecem no convento, mas também por aqueles que não aparecem. Então, nós rezamos pelos muçulmanos, nós rezamos pelos judeus, nós rezamos pelos pagãos, nós rezamos por aqueles que negam a Deus, ou seja, nós dizemos o seguinte, existe no coração de todas as pessoas, né, por mais que elas não queiram, um desejo de conhecer a verdade. E nós conhecemos o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Então nós rezamos por todos, porque todos são filhos de Deus, ainda talvez não batizados no sentido profundo, né? Mas todos vieram daquele que é o Senhor e precisam conhecer a verdade. Então, se eles não fazem isso, nós fazemos por eles, nós rezamos, por mais que eles não nos conheçam, por mais que eles não nos compreendam, porque o coração e a oração da igreja deve ser sempre um coração universal, uma oração universal. Então temos que ter isso daí. Jesus reza por todos, a gente percebe, não é? Seja no Monte das Oliveiras, etc. O seu olhar era por aqueles que o amavam e por aqueles que não o amavam. Não é à toa que no momento crucial da sua vida, quando ele está pregado na cruz, Jesus reza por todos, até perdoando a todos. Senhor, Pai, né, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, ele reza por todo mundo. E no momento em que Jesus sobe ao céu, e mesmo no momento da ressurreição, a palavra vai ser destinada a todos. O coração de Jesus era um coração universal. O cristão tem que ter um coração universal. Eu estou me prolongando nessa meditaçãozinha, mas eu quero dizer para você o seguinte, quando a gente às vezes faz uma oração, a gente às vezes fica muito preocupado apenas com a nossa necessidade. Senhor, olhe por mim, olhe pelo meu trabalho, nós temos que ter isso. Mas o nosso coração, nós estamos ligados a todas as pessoas do mundo. Eu tenho que rezar, Senhor, pelos refugiados da Síria, Senhor, por aqueles que essa noite vão dormir sem o alimento, Senhor, pelos que estão debaixo das pontes, Senhor, por todos aqueles que estão envolvidos com drogas. Ou seja, nosso coração devia ser um coração universal. E eu posso lhes garantir, assim, pela experiência da vida monástica, que é maravilhoso, porque chega um determinado momento, né, da nossa espiritualidade, que a gente esquece totalmente das nossas necessidades para lembrar, né, da necessidade dos outros e desse mundo. E a nossa mente se abre para um universo muito maior do que aquele que a gente está vivendo. Isso é bonito porque toda essa espiritualidade, ela acaba, na verdade, ela vindo de uma pessoa que seria o fundador, né, da ordem. Por exemplo, no seu caso, o São Bento, né? Então, cada um ele tem digamos assim, uma experiência pessoal que acaba lhe dando uma orientação para criar uma ordem. Né? Exatamente, né? Cada fundador tem algo específico. São Bento queria que tudo partisse de uma profunda contemplação da palavra de Deus
e da manifestação através de atos concretos, através da caridade. Então, para São Bento é o seguinte, esse contato, né, oração em primeiro lugar, ou seja, o contato com Deus é tão profundo, tão maravilhoso, que através desse contato com Deus, através da oração, partindo da palavra de Deus, você vai manifestar isso através dos dons que Deus lhe dá para trabalhar com os outros. Então, no contato enterrar, ele diz lá, né, enterrar os mortos, né, acolher o peregrino que chega, tratar bem o irmão que está ao lado, não é chamar o irmão sempre de irmão. São Bento queria que ninguém chamasse ninguém pelo próprio nome, mas chamava todo mundo de irmão. Diga aí, meu irmão, por isso que eu chamo todo mundo, diga aí, meu irmão, diga aí, meu irmão. Né? Minha linguagem popular é por causa de São Bento, ou seja, todo mundo é meu irmão, né? Fazemos parte de uma grande irmandade universal. Então, essa que é a grande beleza da vida. Né? E repare que o senhor falava do fundador, né, do carisma. Em cada ordem religiosa ao longo da história, né, uma coisa específica vai sendo acentuada. E sempre, obviamente, presente esse aspecto da oração, né? Nas ordens contemplativas, monásticas, com uma ênfase ainda maior, obviamente. Né? Mas eu traria ainda à memória aqui, ao nosso debate, à nossa conversa, Santo Agostinho, né, quando ele falava desse tema da oração de forma tão bonita, na inquietude que há no coração do homem, né? Assim, aquele texto conhecido dele, né? Tu nos criaste para ti e o nosso coração está inquieto enquanto não descansar em ti. Repare que um filósofo como ele, né, um homem inquieto lá do norte da África, quer dizer, vem para a Europa, vem para Milão, começa a escutar as pregações de Santo Ambrósio, né? Ali se converte, é batizado, mas um homem de profunda inquietude dentro dele. Renato, está avisando aqui que temos que dar um intervalo. Eu gostaria de falar um pouco mais de Santo Agostinho no próximo bloco. A gente podia falar um pouquinho de quem é essa pessoa, Santo Agostinho, e falar um pouquinho claro, do continuaremos que ele deixou então. pra gente. Bom, nós vamos dar uma paradinha, voltamos já, fique conosco.